Boa noite, família. Que Deus te abençoe. É quarta-feira e seja bem-vindo à Escola da Fé. Antes de nós entrarmos na ministração dessa noite, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, me permita dar alguns avisos. Quando terminar aqui a Escola da Fé, sem perda de tempo, já passe direto para a nossa sala de guerra. O link vai ser disponibilizado para você ali pelo WhatsApp. Então, usando o aplicativo Zoom, você vai poder entrar e ali podemos ter juntos um momento de oração. Pois como está escrito, como dizem, quem ora vence. Então entenda a importância da oração e compareça conosco. Sábado nós temos um encontro, a mocidade tem um encontro com os conectados. Você jovem, você também que é jovem, independente da sua idade, você tem um encontro com a gente. Então a reunião acontece aqui aos sábados e você é o nosso convidado. Domingo nós temos a nossa celebração. É aquele momento especial da semana em que nós nos reunimos, refletimos sobre a semana e celebramos sobre os grandes feitos do Senhor. É um grande prazer ter você conosco. Como se trata de uma grande celebração, precisamos que você dê o seu nome. Então não deixe de passar o seu nome para o pastor Júnior, que ele faz o controle de uma lista de 60 pessoas. A restrição de frequência, ela se deve ao nosso contexto de pandemia, exatamente para garantir a sua segurança, exatamente para garantir o seu conforto, para que nada te atrapalhe no seu momento especial com o Senhor. Não perca de vista também a importância da generosidade. Tudo que acontece na sua igreja aqui é fruto, é graças à sua generosidade. Esteja sempre aberto àquilo que o Senhor colocar no seu coração. Nós temos vários mecanismos para que você possa fazer isso. Estão aparecendo aqui as contas, onde você pode fazer a sua transferência. Use também a nova ferramenta Pix, que é o jeito mais prático. A qualquer momento você realiza, independente do horário, você realiza a transferência e essa transferência, o valor ele chega até a igreja. Fazendo assim, você é um participante, um colaborador com a obra do Senhor. Amém? Falei bem rapidinho os avisos para que nós possamos entrar o quanto antes na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, este momento diante do Senhor. Eu quero consagrar esse momento ao Senhor. Nós sabemos que independente de qualquer coisa, o Senhor está no controle. E o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida e a nossa realidade na palma das suas mãos. Fala conosco com liberdade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de ministrações Fé Vitoriosa. E o tema de hoje é Fé Vitoriosa renova os sonhos. O texto base que dá a orientação e que dá a referência a essa sequência de palavras é 2 Coríntios 2,14, que diz o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluias! Fé vitoriosa renova os sonhos. Um bom ponto de partida para que a gente possa começar a refletir sobre isso é o que é o sonho e qual é a importância do sonho na sua vida. Nós sabemos que a fé ela tem o poder de renovar o seu sonho, de renovar o meu sonho. Mas qual é a importância dos sonhos na vida de uma pessoa? Vamos começar pensando um pouquinho sobre isso. O sonho é aquilo que tem o poder de nos motivar. O sonho por si só, ele tem aquela capacidade de motivar uma pessoa. É aquilo que nos coloca em movimento, é aquilo que nos energiza e que nos coloca em prontidão para a vida. Olha só a importância do sonho na vida de uma pessoa. Quando a gente olha uma pessoa, facilmente a gente consegue reconhecer uma pessoa que vive buscando sonho, o seu sonho, a sua realização, e uma pessoa que não tem qualquer tipo de sonho. A pessoa que vive orientada pelo seu sonho é uma pessoa dinâmica, cheia de energia,
cheia realmente de vontade e cheia de prontidão para a vida. É aquela pessoa que está sempre aberta às oportunidades e atenta às oportunidades da vida. Agora, em contrapartida, a pessoa que perdeu os seus sonhos ou abriu mão dos seus sonhos é aquela pessoa sem energia, é aquela pessoa sem estática, sem gozo e sem nenhuma prontidão para a vida. O sonho, ele é constituído de 3 elementos. Ele começa numa ideia, ele vai para o processo e termina na conquista. Ideia, processo e conquista. A vontade do Senhor é que você viva plenamente cada uma dessas fases, cada um dos momentos da sua vida, cada um dos momentos do seu sonho. Nós vivemos numa realidade que valoriza muito as conquistas e que despreza, em contrapartida, o processo. No entanto, o que nós precisamos pensar e trazer à nossa memória é que o desejo de Deus é que você viva plenamente não só os momentos de conquista, mas também os momentos do processo, as circunstâncias do processo. Quando você está na faculdade ali estudando ou se preparando para uma corrida, quando você cruza a linha de chegada, quando você participa de uma formatura, o que acontece ali é uma cerimônia pública, onde outras pessoas reconhecem que você se tornou apto para exercer uma atividade. Quando você cruza a linha de chegada, que você foi mais apto e mais capaz que os outros. No entanto, apesar do prazer enorme da cerimônia pública e do reconhecimento público, a verdadeira maturidade não vem na conquista, mas sim de um processo bem vivido. Um processo bem vivido. A maturidade, ela esconde tesouros pelo caminho. E apenas aquele que está atento, orientado por um processo, é que sabe reconhecer. E sabe reconhecer e achar e encontrar as oportunidades, os tesouros de maturidade que o processo reserva a você que vive um sonho. É por isso que Deus, Ele quer que você viva a sua vida por completo, e não apenas em momentos de festividade. Deus, Ele é um sonhador. Não se engane, Deus é um sonhador. E sabe, Ele não é qualquer sonhador. Já viu muitos sonhadores que nós temos por aí? É aquele que tem um sonho e na primeira dificuldade desiste e abre mão dos seus sonhos. Deus não é assim. E a prova que Deus é um sonhador persistente é que eu ainda estou aqui. É que você está aí me assistindo nessa noite. Deus, Ele persiste. Deus, Ele insiste conosco. E não é por qualquer dificuldade. Ele não abre mão de mim. Ele não abre mão de você. Se Ele não fosse assim, um Deus persistente, um Deus que insiste, talvez nós já teríamos sido consumidos pelo fogo da sua justiça. E sabe por que Deus insiste com você? Ele insiste com você porque você está no centro do sonho de Deus. Deus sonha, Ele tem um sonho com você. E não é qualquer dificuldade que vai fazer você deixar de participar desse sonho. E olha só, quanto mais você sonha, quanto mais você vive os sonhos de Deus para você, você se torna mais parecido com Ele. Parecido com seu pai, que na verdade é um grande sonhador. Falando aqui, a gente fica claro a importância do sonho na vida de uma pessoa. Não apenas como um fator motivacional, como um fator de autoajuda. O sonho é um elemento de familiaridade. Quando você vive um sonho, você se torna semelhante a Deus. E em contrapartida, quando você abre mão dos seus sonhos, quando você permite que o mundo roube os sonhos da sua vida, você está abrindo mão da sua semelhança com Ele, para assumir uma semelhança com o mundo que te rodeia. E esse mundo que nos rodeia,
não existe nele espaço para sonhadores. Nesse mundo que jaz no maligno, neste mundo que é dominado pelo sistema concebido pelo pecado, não existe espaço para sonhadores. O sistema deste mundo quer te manter preso no passado. Ele quer te ocupar com culpa, roubando assim os seus sonhos. E fica claro por que ele quer fazer isso. Porque quanto mais ele sabota ou rouba os seus sonhos, mais distante ele te coloca de Deus. Mais diferente ele te torna de Deus. Fazendo assim com que você seja mais um elemento dominado e dirigido por esse mundo. Quando você, talvez, por uma dor, talvez por uma ansiedade ou por uma frustração, você aceita que o mundo roube de você os seus sonhos, você se esvazia da vida que Deus te deu, você se esvazia da energia que Deus te deu e você se reveste de morte. Você deixa de caminhar orientado por um propósito, orientado por um sonho, por uma ideia, para caminhar, para dar passos para lugar nenhum. Essa é a realidade de quem vive uma vida sem viver os sonhos de Deus. Mas não é isso que Deus sonhou para você. Não é isso que Deus sonhou para você. Olha só o que Jeremias 29:11 fala. Porque sou eu quem? O Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Sou eu que conheço o plano que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Olha que maravilha. Nos planos de Deus não existe espaço para o passado. Nos planos de Deus não existe espaço para a culpa, mas existe um espaço especial, reservado para o seu futuro e para a sua esperança. Isso é o primeiro passo que você precisa dar nessa noite. É aceitar sobre a sua vida que Deus tem um plano e que nesse plano existe um futuro e esperança para você. Quando você aceita essa verdade, surge então em você uma fé vitoriosa. Fé esta que, se você aceitar, ela é capaz de tirar você da inércia e te colocar em movimento. E não para qualquer lugar, mas para o lugar que Deus reservou para você, para o lugar dos seus sonhos, para o lugar da realização, onde quando você chegar lá, as pessoas dirão verdadeiramente: o Senhor é com você, o Senhor é com você. Aleluias. Olha o que o Rick Warren fala: nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo que você realizar de forma grande será precedido de um grandioso sonho. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 126. Salmos 126. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos e alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluias. O versículo
o capítulo o Salmo 126, ele descreve a alegria da realização, o gozo da conquista. Só que esse gozo, ele fica muito superficial quando nós não entendemos o que aconteceu em Israel. Quando nós não entendemos a relação do povo de Israel com a terra. Israel, quando ele se relaciona com a terra, ele obtém da terra a sua identidade. Não é apenas posse territorial, mas também um elemento definidor de identidade. E não apenas identidade, quando você está em Israel, você está na presença de Deus. Então, quando a Babilônia veio, conquistou Israel e levou parte do povo cativo, esse povo que foi cativo para o exílio, não apenas perdeu a posse da terra, mas perdeu parte da sua identidade. E não apenas isso, como também foram retirados da presença do Senhor. Foi um momento para eles de grande tristeza, de grande aflição, a tal ponto que os babilônicos chegavam para eles e falavam: olha, canta-nos um dos cânticos de Sião. E o povo de Israel respondia: como? Como nós vamos poder cantar um cântico de Sião em terra estrangeira? Mas nesse momento, surgiu um sonho, surgiu uma ideia, lembra? Ideia, processo e conquista. Surgiu uma ideia. Como eu tenho vontade de voltar para Israel. E a partir daí iniciou-se um processo de transformação naquele povo, de tal forma que quando chegou a consumar o tempo, e aquele povo estava ali, voltando para a terra de Israel, eles viviam o gozo e a satisfação, a ponto de dizer: a volta para a nossa casa, nós estávamos como quem sonha. Por quê? Porque estava sendo restituída a identidade daquele povo, porque aquele povo estava voltando para a presença de Deus. Era um momento de conquista e de celebração. Mas à luz do que nós já falamos aqui, esse foi um gozo descrito na conquista, mas a vontade de Deus para você, a vontade de Deus para mim, é que você viva de forma intensa, não apenas o momento da conquista. Por isso nós vamos falar um pouquinho sobre Salmo 126, para que você entender que os princípios vividos aqui e demonstrados aqui pelo povo, são princípios que precisam ser vividos na sua intensidade, todos os momentos da nossa vida. Aleluias. Ponto 1, olha só: os que escolhem viver uma fé vitoriosa sonham e cantam uma canção de alegria. Esses são alguns elementos que identificam, segundo o Salmo 126, pessoas que sonham. As pessoas que sonham têm em seus lábios um canto de alegria, um canto de celebração. Talvez você me ouve falar isso, aí você olha ao seu redor e você não consegue enxergar motivos para cantar, você não consegue enxergar motivos para celebrar. Lembre-se, os que vivem, os que perseguem os seus sonhos, os que vivem os sonhos de Deus, não são orientados pelo presente, mas sim pelo futuro que Deus tem preparado para aqueles que sonham. Então o motivo para cantar, não pode ser aquilo que está à sua volta, mas sim a realidade que está esperando você no futuro. Salmo 68:3 diz o seguinte: alegre-se, porém os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Não permita que as circunstâncias transitórias, que os desafios do processo tirem de você
a alegria, tirem de você o motivo para exultar. Foque no Senhor, olhe para o Senhor, se alegre nele. Sua vida não está da forma com que você deseja, ou da forma pela qual você está orando. Foque no Senhor, se alegre nele, porque ele está com você. Faça disso um motivo, que seja uma inspiração para você cantar, inspiração para você louvar e celebrar ao Senhor. Ponto 2, os que sonham evidenciam esse sonho em um testemunho público. Dentro do Salmo 126, olha só, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É engraçado que, para você ter uma noção, para você ter uma ideia de grandiosidade, é necessário você ter uma ideia da calamidade que a antecedeu. As nações, elas vão dizer verdadeiramente: Deus fez grandes coisas na vida desse povo. Por quê? Porque a realidade de miséria do povo de Israel era conhecida por todas as nações. Todos viam a opressão que aquele povo vivia, todos viam o sofrimento, as lágrimas que eram derramadas. Aí quando as nações veem o júbilo, quando as nações veem a celebração, a exultação, as nações que viram: opa, o Senhor fez grandes coisas na vida desse povo, porque nós sabemos qual era a miséria que estava presente na vida desse povo. Então, aquilo que Deus faz na sua vida, deixa de ser só seu, para ser um testemunho para aqueles que estão à sua volta. Percebe a oportunidade? Não seja omisso diante dessa oportunidade. Aquilo que Deus te dá não é apenas seu, é gozo seu, sim, mas são elementos que evidenciam a glória e a ação do Senhor. Aleluias. Aqueles que sonham, oram na abundância da fé. Olha só, o povo de Israel, no Salmo 126 aqui, eles não só estavam celebrando, mas foi um momento de reflexão, foi uma catarse, onde eles param e começam a olhar para o passado. Muitas vezes isso acontece com a gente, no gozo, no êxtase da vitória, no êxtase da celebração, nós temos a tendência de parar e olhar, e quando nós olhamos, nós começamos a nos lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que o Senhor operou, das orações que nós fizemos. Quantas vezes eu já fiz isso? Quando eu estava esperando pela minha esposa, eu passei por momentos que eu fiquei muito chateado, muito triste, mas quando o Senhor trouxe a minha esposa, me fez uma pessoa solitária, viver em família, isso foi de tal alegria, que muitas vezes hoje eu olho para o passado e começo a me lembrar: nossa, Senhor, lembra de como eu era triste, mas o Senhor me restaurou. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Talvez você esteja vivendo num deserto, mas não deixe faltar a oração nos seus lábios. Não deixe faltar a oração nos seus lábios. Ponto 4, aqueles que sonham, profetizam além das circunstâncias. Volto a dizer, o que nos orienta não pode ser as adversidades que estão à nossa volta, mas sim a nossa ideia, o nosso alvo, a linha de chegada. Lembram daquilo que Paulo disse? Uma coisa eu falo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu rumo na direção do prêmio da soberana vocação que me está reservada em Cristo Jesus. É essa forma de pensar que nós temos que aprender com Paulo. É essa forma que nós temos que aprender. Eu ainda não conquistei,
Mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Olha o versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ponto 5: nunca deixe de celebrar em tempos de semeadura a certeza da colheita. Talvez hoje você está ali plantando, ok? Muitos celebram no momento aqueles que vivem segundo o padrão do mundo, celebram no momento da colheita. Mas aqueles que são guiados pelos sonhos do Senhor, eles celebram no momento da semeadura, porque eles têm certeza que a colheita será abundante. A colheita será abundante. E aí, quando a colheita se manifesta, o gozo apenas continua, a celebração apenas continua. Olha o que está escrito no versículo 6: aquele que sai chorando enquanto lança sementes, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 125, versículo 1 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece firme para sempre. Meu irmão, tenha isso na sua mente, tenha isso fixo na sua mente. A fé vitoriosa, ela surge, e com ela traz para nós várias coisas. Nós estamos transcorrendo numa série de mensagens em que nós vemos os efeitos que a fé vitoriosa pode produzir na sua vida. A fé vitoriosa, ela pode sim renovar os seus sonhos, mas entenda que existe um processo para você seguir, um processo que você precisa seguir. Você tem que ser orientado pela certeza e pela verdade que Deus tem a seu respeito. E quando você se apega a essa verdade, acontece o que está escrito em Salmos 125: os que confiam no Senhor são como montes e que não se abalam. Não significa que vai haver só clima bom. Não significa que vai haver apenas tranquilidades, ok? Não significa isso. Significa que apesar das dificuldades, que apesar das lutas, das intempéries, você permanece firme, porque o que te firma não é a tranquilidade, a abundância do clima, mas a verdade e a certeza de que o Senhor é que te estabelece. Sempre sonhe com a abundância do céu. Sempre sonhe com aquilo que Deus tem reservado para você. É a melhor forma de sonhar. Não sonhe com coisas que vão te afastar do Senhor. Não sonhe com coisas que vão te afastar da sua família. Sonhe com coisas que Deus compartilha com você. É a melhor forma de sonhar. E eu quero terminar aqui com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: pois quando forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim, por isso por meio dele o amém, e pronunciado por nós para a glória de Deus. Em Deus nós podemos encontrar tanto o sim quanto o amém. Eu quero convidar você aí na sua casa, fique de pé, se você está aí sentado, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a realidade de cada um. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor possa, Senhor, colocar e estender as tuas mãos sobre cada um. Senhor, em nome de Jesus, permita que essa palavra alcance o coração dos meus irmãos. Senhor, permita que essa seja uma noite, Senhor, de restauração de sonhos. Permita, Senhor, que essa seja uma noite de reavivamento. Permita que essa seja uma noite, Senhor, em que os teus projetos, em que os seus filhos, Senhor, vão voltar a marchar na direção do teu propósito, Senhor.
Em nome de Jesus, produza frutos em nós, Senhor. Que a Tua palavra produza fruto. Que a Tua palavra, Senhor, possa realmente transformar a mim e a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Olha só, fica aí esperando que a lista, o link da sala de guerra já está chegando aí no seu WhatsApp. E eu convido você a continuar com a gente agora, seguindo, orando, não apenas pelos seus sonhos, mas pelos alvos que estão sendo propostos pela igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.